Então, bom dia. Hoje é dia 2 de junho, estamos começando o mês e vamos continuar a leitura do livro Observações Esotéricas de Relações Kármicas e vamos lembrar o que nós lemos da última vez. Então, ainda estamos no capítulo onde ele está discutindo sobre a liberdade e o determinismo kármico, e é onde ele diz que o karma está relacionado à vida passada. Então, quando a gente passa entre a morte e o novo nascimento, a gente, nessa purificação do corpo astral, o que a gente tem é o desejo, né? A gente vai mudando a nossa fisionomia, ele usou a palavra fisionomia, a gente vai ficando aleijado, como ele diz lá, né? Nessa purificação desse corpo astral, e aí o que a gente tem é que chega um momento que a gente tem esse desejo de voltar e de se redimir daquilo que a gente viu que não tá tão bom, né? Dos males feitos aqui, né? Que tem a ver com as nossas ações aqui na Terra. Então, nesse sentido, a gente tem esse determinismo kármico, porém, quando chegamos na Terra, é o único lugar onde a gente pode fazer essa redenção dos nossos males. A gente pode atuar com liberdade a partir daquilo que a gente traz por escolha própria nessa existência entre a morte e o novo nascimento. Então, basicamente foi isso. Nós lemos muito pouco da última vez. Basicamente foi isso que foi falado. E ele termina, e no meio, acho que aqui bem no finalzinho, ele fala que nós somos o nosso karma. Então, essa é a compreensão. A partir do momento que a gente compreende a vida com essa abordagem espiritual, que a gente se aproxima mais a esse conteúdo espiritual que o Steiner vem colocando para a gente, quanto mais a gente entende esse encadeamento dos fatos da nossa própria biografia, que não são aleatórios, mas foi uma escolha nossa numa outra vida, numa vida entre a morte e o novo nascimento. Então, acho que era isso. Cris, quer colocar alguma coisa? O que eu achei bem interessante é que aqui na página 71 lá no início, Qual ele página? 71, Hum. logo no início, lá ele vai terminando o parágrafo falando dos bons encontros que tivemos em vidas anteriores. Porque Uhum. na crença popular, a gente sempre entende o karma como um peso, que tudo que é não positivo na nossa vida, a gente fala, é o karma, é o meu karma, tarará. E aqui eu achei muito bom que ele traz, sim, o que eu não fiz de bom, eu tenho a possibilidade de redenção, o que é positivo, mas os bons encontros que eu tive, eu também reencontro nesta vida para dar continuidade de construção daquilo que já foi bom. Eu achei isso muito bonito, muito alentador. E tira esse peso de karma, é só o que é, né? O que não foi bom, é só a redenção, tira isso. O karma, eu comecei assim, estou entendendo, é a possibilidade realmente da evolução. O que não foi bom, eu posso agora, né, dar melhorar, redimir e o que foi bom continuar. Era isso só. Ótimo. Nossa, muito bom. Obrigada. Muito bom. Vamos continuar a ler. Então, estamos na página 72. Não, na 7.1 não é lá no último parágrafo? A gente Jamais já, acontecerá. a gente já leu esse, né? Já Mas a leu? gente pode.
Já, mas Não, vamos, tudo vamos. bem, eu que marquei errado, sem problema. Não, mas Pode. acho que a gente pode retomar por aí, Cris. Vamos retomar por aí. Jamais acontecerá que, tendo realmente tido um conhecimento do karma, não se esteja de acordo com esse karma. Quando no karma acontecem coisas das quais não se gosta, dever-se-ia contemplá-las a partir da ordem geral do universo. Então, chega-se cada vez mais à conclusão de que aquilo que é determinado karmicamente é melhor do que se tivéssemos de recomeçar cada vida terrena do zero, se a cada vida terrena tivéssemos inúmeras folhas em branco. Porque em realidade somos o nosso karma. O que provém de vidas anteriores somos nós mesmos. E não tem sentido dizer que algo em nosso karma, ao qual naturalmente se encontra justaposto o âmbito da liberdade, deveria ser diferente do que é, pois, numa totalidade ordenada segundo um contexto geral, não se pode criticar o detalhe. Alguém pode não gostar do seu nariz, mas não tem sentido criticar apenas o nariz, pois se o ser humano como um todo é como aparenta ser, o nariz que se tem realmente deve ser como é. Quem disser que gostaria de ter um nariz diferente, em verdade está dizendo que gostaria de ser uma pessoa totalmente diferente. Dizendo isso, é como se ele se anulasse em pensamento. E isso é impossível. Do mesmo modo, não podemos eliminar nosso karma, uma vez que nós mesmos somos o que é o nosso karma. Mas ele tampouco nos transtorna, pois transcorre ao lado das ações devidas à nossa liberdade e de forma nenhuma restringe os atos de nossa liberdade. Gostaria ainda de empregar outra comparação para esclarecer melhor a questão. Como seres humanos, andamos, entretanto, ao chão sobre o qual andamos. Ninguém se sente restringido em andar pelo fato de ter o chão sob seus pés. Pelo contrário, deveria-se saber que não fosse o chão, ele não conseguiria andar, cairia por toda parte. Assim também é com nossa liberdade. Ela necessita do chão do determinismo. Ela precisa elevar-se de uma base. Essa base somos nós mesmos. Assim que se consegue captar corretamente o conceito de liberdade e o conceito de karma, torna-se possível ligá-los entre si. Então, não é mais preciso recuar e contemplar esse determinismo kármico do começo ao fim. Pode-se até chegar a afirmar a si mesmo o seguinte: eu pressuponho agora que alguém consiga voltar o olhar para vidas terrenas pregressas, graças ao conhecimento iniciático. Quando volta o olhar para vidas terrenas anteriores, essa pessoa sabe exatamente que, em decorrência da vida anterior, lhe sucedeu isto ou aquilo nessa vida terrena. Se ela não tivesse tido contato com a ciência da iniciação, um determinismo objetivo a levaria a fazer certas coisas. Ela as faria sem refutar. Ela não sentiria sua liberdade restrita por esse motivo, pois sua liberdade encontra-se na consciência cotidiana. Com esta última, ela não alcança a região onde atua esse determinismo, do mesmo modo que o peixe não chega até o ar exterior. Quando, porém, incorporou a ciência da iniciação, ela volta seu olhar para trás, constata o que aconteceu em uma vida precedente e observa o que existe como tarefa que conscientemente lhe cabe nesta vida terrena. É assim mesmo. Vejam, em realidade, quem não conhece a ciência da iniciação sempre sabe o que deve fazer.
devido a um ímpeto interior, um impulso. O que estou afirmando agora pode parecer-lhes paradoxal, mas é assim mesmo. Ora, as pessoas sempre fazem, sempre sabem o que devem fazer, sempre se sentem impelidas numa ou noutra direção. Para quem começa a se dedicar à ciência iniciática, o mundo passa a ser algo diferente. Quando a vida vem ao seu encontro, surgem perguntas bastante estranhas diante dos acontecimentos isolados. Quando se sente impelida a fazer algo, tem ao mesmo tempo o impulso de não o fazer. O impulso obscuro, que impulsiona a maior parte das pessoas em uma ou outra direção, deixa de existir. De fato, em um determinado nível do conhecimento iniciático, desde que não se aproximem outras coisas do ser humano, ele poderia concluir: depois de ter entendido isso, vou passar o resto da minha vida preferencialmente sentado em uma cadeira, fazendo nada. Eu tenho 40 anos de idade e isso me é totalmente indiferente, pois ele não tem impulsos pronunciados para fazer alguma coisa. Não creiam, meus caros amigos, que a iniciação não seja algo realmente verdadeiro. É muito estranho como as pessoas às vezes pensam a esse respeito. Qualquer pessoa que come um frango assado acredita que esse seja realmente verdadeiro. Em relação à ciência da iniciação, a maior parte das pessoas acredita que ela tem apenas efeitos teóricos. Ela tem efeitos na vida. Acabei de apontar um desses efeitos que tem na vida. Antes de a pessoa ter contato com a ciência iniciática, ela dá importância a uma coisa, outra não é importante. Tudo isso provindo de um ímpeto obscuro. O iniciado prefere sentar-se em uma cadeira e deixar a vida passar. Isto poderia aparecer nele, pois não importa se uma coisa acontece e outra deixa de acontecer, ou algo parecido. Só há um meio de corrigir isso. E as coisas não permanecem assim, porque a ciência da iniciação ainda traz algo mais. Só há um meio de corrigir para o iniciado em questão não se sentar em uma cadeira e deixar o mundo passar, dizendo que tudo lhe é indiferente. O único corretivo é voltar o olhar para as vidas anteriores. Então ele lê em seu karma a missão da sua vida terrena. Em seguida, ele executa conscientemente o que suas vidas precedentes lhe impõem. Ele não deixa de o fazer por achar que então estaria sofrendo restrições à sua liberdade, mas o executa porque, descobrindo o que vivenciou em vidas terrenas anteriores, ele, ao mesmo tempo, se dá conta do que ocorreu na vida entre a morte e um novo nascimento. Como reconheceu ser sensato realizar os atos consequentes correspondentes. Ele não se sentiria livre se não pudesse ter condições de realizar a tarefa que se propôs, resultante da vida terrena pregressa. Aqui gostaria de fazer apenas um pequeno parêntese. Vejam o termo karma chegou à Europa passando pelo desvio da língua inglesa. Ora, só porque se escreve karma, as pessoas frequentemente dizem karma. Essa pronúncia está errada. Deve-se pronunciar karma como se fosse escrito com um A, com trema, no lugar do primeiro A. Desde que conduzo a sociedade antroposófica, eu sempre digo karma, com a trema no A. E eu lastimo que, a partir disso, muitas pessoas se habituaram a pronunciar a palavra tão horrorosa, kirma. Sempre que eu digo karma, essas pessoas entendem kirma. Isso é horrível. Os senhores certamente também já ouviram que há algum tempo alguns discípulos muito fiéis dizem kirma. Portanto, nem antes nem depois de entrar na ciência iniciática,
há uma contradição entre determinismo kármico e liberdade. Antes de entrar na ciência da iniciação, isso não ocorre porque a pessoa, com sua consciência comum, permanece no âmbito da liberdade, enquanto o determinismo kármico se passa como algo natural lá fora. Ela não tem outras sensações senão as que a natureza lhe propõe. Mais tarde, isso não ocorre porque ela está plenamente de acordo com seu karma, considerando sensato agir no sentido do karma. Depois de termos construído uma casa para nós mesmos, não afirmamos que ter de mudar para lá restringe nossa liberdade, mas sim, foi algo sensato ter construído uma casa nesse bairro, nessa localização. Agora, sinta-se livre nessa casa. Do mesmo modo, a pessoa que dirige o olhar retrospectivo para vidas terrenas anteriores por meio da ciência da iniciação, sabe que se torna livre pelo fato de cumprir sua tarefa kármica, isto é, muda-se para casa, que ela elaborou para si em vidas terrenas precedentes. Assim, meus queridos amigos, eu quis expor-lhes hoje a compatibilidade entre liberdade e determinismo kármico na vida humana. Amanhã, dando continuidade ao tema do karma, abordaremos alguns detalhes. Tudo bem? Vamos. O senhor quer falar, doutor Paulo? É interessante que em outra conferência ele fala sempre que são quatro encarnações que se revelam, né? Você vai olhar a de hoje, tem a última, e mais três que influenciaram a última. A gente tem que lembrar isso, não ficar. São quatro, no mínimo, né? E lembrando que, em geral, a gente muda, uma vez é um gênero masculino, outra vez gênero feminino, né? Então, isso também modifica muita coisa, porque o fato de estar num corpo feminino, a gente tem um jeito de sentir o mundo, né? Ou as situações, e com o masculino, outro. E interessante que a gente não é nem masculino, em alemão a palavra Mensch, né? Mensch inclui pois nas outras línguas latinas ou outras sempre tem o homem e mulher, são duas palavras. No alemão tem uma palavra só que é mente, que está acima dessa divisão do gênero, né? Só, só lembrar esse detalhe. Não? Obrigada. É Então, interessante agora. também. Eu queria só acrescentar, eu tenho aqui eu estou estudando esse livro aqui, é alemão, né? Ah, Do do Wolfgang Schad. Então, assim, a dupla natureza do eu está sendo estudado aqui. Então, essa dupla natureza tem essa natureza consciente, né, que nós estamos falando aqui, e tem aquela parte inconsciente que também é o eu, né? uhum, Então, só, só lembrar que como é que essas manifestações. ok, obrigada. Quarta conferência, Dorna, 24 de fevereiro de 1924. Hoje, gostaria de abordar primeiro alguns pontos de vista mais abrangentes sobre a evolução do karma, para pouco a pouco poder tratar daqueles aspectos que só podem ser ilustrados por apresentações específicas, se me permitem usar essa expressão. Se quisermos conhecer o curso do karma, temos de conseguir imaginar como o ser humano realmente compõe toda a sua organização, quando desce do mundo espiritual para o mundo físico. Os senhores entenderão que a linguagem atual, na verdade, não fornece as expressões adequadas para os processos bastante desconhecidos em nossa civilização presente e que por essa razão as expressões empregadas para o que ocorre só podem ser imprecisas. Quando descemos do mundo espiritual ao físico,
para uma nova vida terrena, preparamos de início nosso corpo físico por meio da corrente hereditária. Veremos ainda que, mesmo assim, esse corpo físico ainda tem certa relação com o que o ser humano vivencia entre a morte e um novo nascimento. Hoje, é suficiente termos bem claro que esse corpo físico nos é dado pela Terra. Entretanto, os membros constituintes da entidade humana, que podem ser denominados membros essenciais constituintes mais elevados, o corpo etérico, o corpo astral e o eu, estes descem do mundo espiritual. Antes de se ligar ao corpo físico, que lhe é conferido pela hereditariedade, o ser humano atrai, por assim dizer, o corpo etérico de todo o éter cósmico. A ligação da parte anímico-espiritual do ser humano, compreendendo o eu, o corpo astral e o corpo etérico, com o embrião humano físico, só pode suceder quando o corpo etérico do organismo materno gradualmente se afasta do embrião humano físico. Portanto, depois de extrair seu corpo etérico do éter cósmico geral, o ser humano se une ao embrião humano físico. As descrições mais pormenorizadas desses processos irão ocupar-nos no futuro. Agora deve interessar-nos primeiro de onde vêm os diferentes membros que constituem a entidade humana durante sua vida terrena entre o nascimento e a morte. Como já vimos, o corpo físico provém da corrente hereditária. O organismo etérico, do éter cósmico, do qual é atraído. O organismo astral, que durante a vida terrena permanece, por assim dizer, inconsciente ou subconsciente, contém tudo o que resulta da vida entre a morte e um novo nascimento. Acontece que entre a morte e um novo nascimento, em conformidade com o que ele se tornou em consequência das vidas terrenas anteriores, o ser humano relaciona-se das maneiras mais diversas com outras almas humanas que também se encontram entre a morte e um novo nascimento, ou com outras entidades espirituais mais elevadas, que não descem para um corpo humano na Terra, mas têm sua existência no mundo espiritual. Tudo o que o ser humano traz de vidas pregressas, de acordo como ele foi, de acordo com o que ele fez, será alvo da simpatia ou antipatia das entidades que ele vai encontrar quando passa pelo mundo no qual vive entre a morte e um novo nascimento. Para o karma, não é apenas muito importante quais simpatias e antipatias ele encontra nas entidades superiores pelos atos que realizou na vida terrena passada, mas é de importância fundamental que ele entre em contato com aquelas almas com as quais se relacionou na Terra, para que ocorra um espelhamento peculiar entre o seu ser e o ser daquelas almas com as quais se relacionou na Terra. Suponhamos que uma pessoa tenha tido uma relação boa com uma alma que encontra novamente entre a morte e um novo nascimento. Em vidas terrenas anteriores, ela foi permeada por tudo o que acompanha uma boa relação. Quando encontra aquela alma entre a morte e um novo nascimento, essa boa relação espelha-se então naquela alma. Realmente, em sua passagem pela vida entre a morte e um novo nascimento, o ser humano se vê refletido nas almas com as quais convive, então, por ter convivido com elas na Terra. Acho que eu vou ler outra vez esse pedacinho que eu li mal. Realmente, em sua passagem pela vida entre a morte e um novo nascimento, o ser humano se vê refletido nas almas com as quais convive então,
por ter convivido com elas na Terra. Se alguém praticou algo de bom para uma pessoa, algo é refletido dessa alma. Se lhe foi feito algum mal, algo é refletido dessa alma. Tem-se a seguinte sensação, se me permite empregar o termo sensação com a restrição que fiz no início da palestra. Você incentivou essa alma. O que você sentiu devido ao incentivo dado? Qual sensação você teve diante daquela alma humana? Quais sensações influenciaram seu próprio comportamento, suas próprias vivências íntimas durante o ato desse incentivo? Tudo isso volta emanado dessa alma. Tudo isso é refletido por essa alma. No caso de outra alma que prejudicamos, reflete-se o que viveu dentro de nós enquanto a estávamos prejudicando. As vidas terrenas anteriores, mormente a última, aparecem refletidas diante de si pelas almas com as quais se conviveu, como em um imenso aparelho refletor expandido. Em relação aos próprios atos, chega-se a ter a impressão de que tudo isso se afasta. Entre a morte e um novo nascimento, perde-se, ou até mesmo já se perdeu há tempo, a sensação do eu que se tinha durante a vida terrena no corpo. Adquire-se, todavia, a sensação do eu de todo esse espelhamento. Devido ao espelhamento de todos os atos praticados, revive-se nas almas de todos aqueles com os quais se conviveu na vida terrena. Na Terra, o eu era, por assim dizer, um ponto. Aqui, entre a morte e um novo nascimento, ele é refletido por toda a periferia. Há uma convivência íntima com as outras almas, mas uma convivência de acordo com as relações que foram estabelecidas com aquelas. No mundo espiritual, tudo isso é uma realidade. Quando andamos por um recinto em que há muitos espelhos, vemo-nos refletidos em cada espelho. Sabemos, no entanto, de acordo com a linguagem humana corriqueira, que aquilo não existe. Quando saímos desse recinto, essas imagens refletidas não persistem, deixamos de ser refletidos. Mas o que se reflete nas almas humanas continua, permanece. E chega um tempo, no último terço do período entre a morte e o novo nascimento, no qual estruturamos nosso corpo astral de acordo com essas imagens refletidas. Para formar nosso corpo astral, condensamos tudo isso de tal modo que, ao descermos do mundo espiritual para o físico, trazemos realmente em nosso corpo astral o que absorvemos novamente de acordo com o reflexo que nossos atos da vida precedente encontraram em outras almas no período entre a morte e um novo nascimento. Isso nos fornece os impulsos que nos impelem ao encontro ou nos afastam das almas humanas com as quais voltamos a nascer em um corpo físico em um mesmo período. É dessa maneira que se estabelece, entre a morte e um novo nascimento, o impulso para o karma da nova vida terrena. Em outra ocasião, ainda descreverei o processo com mais detalhes, quando, mais adiante, ainda terei de levar em conta o eu. Assim, é possível acompanhar como o impulso de uma vida continua atuando em outras vidas. Tomemos, por exemplo, o impulso do amor. Podemos executar nossos atos em relação a uma outra pessoa, tendo por base o que denominamos amor. Há uma grande diferença se executamos nossos atos por mero senso de dever, por convenção, por decoro e assim por diante, ou se os executamos devido a um maior ou menor grau de amor.
Suponhamos que em uma vida terrena, uma pessoa consiga realizar atos permeados de amor, aquecidos por amor. Isso permanece como força na alma dela. O que ela então leva como consequência dos seus atos e que se reflete nas almas, volta para ela como imagem refletida. Enquanto o ser humano elabora seu próprio corpo astral, com a qual ele volta para a Terra, o amor da vida terrena anterior que emanou dessa pessoa volta das outras pessoas, transformado em alegria. Portanto, se em uma vida terrena uma pessoa faz algo pleno de amor em prol de seus contemporâneos, de tal modo que o amor que emana dela acompanha seus atos, os quais, por sua vez, incentivam a outra pessoa, então, na passagem pela existência entre a morte e um novo nascimento, a metamorfose faz-se de tal maneira que aquilo que em uma vida terrena é uma emanação de amor, na próxima vida volta transformado, metamorfoseado sob a forma de alegria que flui para essa pessoa. Aqui tem uma figura. Para quem não tem o livro, tem uma figura, um círculo com flechas e a palavra amor no centro. Então, está escrito aqui embaixo, no rodapé, no original, há sobrescritos da figura do círculo com as setas, dificultando o reconhecimento. Meus caros amigos, se alguém em uma vida terrena lhes proporciona alegria, os senhores podem ter certeza de que essa alegria é o efeito do amor que os senhores desenvolveram em relação a essa pessoa em uma vida anterior. Durante a vida terrena, essa alegria flui de volta à sua, entre parênteses, dos senhores, alma, a sua alma. Os senhores conhecem essa alegria que aquece o íntimo, conhecem o significado da alegria na vida, principalmente a alegria proveniente de seres humanos. Ela dá calor à vida, dá suporte à vida. Pode-se dizer que dá asas à vida. Karmicamente, ela é o efeito de amor despendido. Por outro lado, a alegria permite-nos estabelecer uma relação com a pessoa que nos causa essa alegria. Portanto, na vida precedente, tivemos algo em nosso íntimo que fez emanar o amor. Nas vidas subsequentes, já temos como efeito a vivência íntima do calor da alegria. Isso é novamente algo que irradia de nós. Uma pessoa que consegue vivenciar alegria na vida acaba por ser alguém que tem um significado caloroso para os outros. Uma pessoa que tem motivos para passar pela vida sem alegria tem um comportamento distinto diante de outras pessoas em comparação com alguém que pode passar pela vida com alegria. Mas o que é vivenciado como alegria entre o nascimento e a morte reflete-se, por sua vez, nas mais diversas almas com as quais se conviveu na Terra e que se encontram igualmente na vida entre a morte e um novo nascimento. Essa imagem refletida, proveniente de múltiplas maneiras das almas das pessoas que conhecemos, também retroage. Quando descemos para a próxima vida terrena, trata-se então da terceira vida terrena. Nós a trazemos outra vez em nosso corpo astral. Novamente ela está inserida, impregnada em nosso corpo astral. Agora, seu resultado transforma-se no fundamento, no impulso para entender facilmente o ser humano e o universo. Torna-se o fundamento daquela disposição anímica que nos dá sustentação pelo fato de entendermos o universo. Quando conseguimos alegrar-nos com o comportamento interessante das pessoas, quando em uma encarnação terrena
compreendemos o comportamento interessante das pessoas, isso aponta para a alegria na encarnação precedente, ao amor na encarnação terrena anterior à última. Pessoas que conseguem andar pelo mundo com a mente livre, aberta, permitindo que o universo flua para dentro delas, através dessa mente livre, aberta, de modo que conseguem compreender o universo, são pessoas que conquistaram essa postura diante do mundo mediante amor e alegria. Portanto, é algo totalmente distinto quando atuamos a partir do amor ou a partir de um senso de dever rígido e seco. Afinal, os senhores sabem que em minhas obras eu sempre considerei as atitudes oriundas do amor como as verdadeiramente éticas, as verdadeiramente morais. Muitas vezes tive de apontar o grande contraste que nesse contexto existe entre Kant e Schiller. Em realidade, tanto no âmbito da vida quanto no da cognição, Kant canteou tudo. Kant tornou toda a cognição facetada e cheia de cantos, e, como consequência, também o agir humano. Dever, nome excelso e grande, que não aceitas nada que seja apenas subjetivo e agradável, porque exiges submissão. É um texto que está entre aspas, do Schiller. E assim por diante, e assim por diante. Citei esse trecho em minha filosofia da liberdade, para o dissabor hipócrita de muitos opositores. Não para desgosto verdadeiro, mas para o desgosto hipócrita de muitos opositores, e contrapus o que tenho de reconhecer como minha concepção. Abre aspas. Amor, impulso que falas tão calorosamente à alma. Fecha aspas, e assim por diante. Em contraste com os conceitos de dever tão rígidos e secos de Kant, Schiller cunhou essas palavras. Abre aspas. Com prazer sirvo os amigos. Infelizmente faço-o com certo pendor, e por isso aborreço-me muitas vezes por não ser virtuoso. Fecha aspas. Pois, de acordo com a ética de Kant, o que se faz por pendor carece de virtude. Apenas o que se faz de acordo com o rígido conceito do dever é virtuoso. Há pessoas que de início não conseguem amar. Quando, por amor, não conseguirem dizer a verdade a outra pessoa, quando se ama alguém, se diz a verdade e não a mentira. Pelo fato de conseguirem amar, elas dizem a verdade devido ao sentimento do dever. Por não conseguirem amar, quando uma pessoa faz algo de que não gostam, elas evitam aplicar logo uma surra ou algumas bofetadas, empurrões e outras coisas semelhantes ao outro, devido ao sentimento do dever. Há uma diferença entre ações tomadas seguindo o conceito rígido de dever, que certamente é necessário em muitas situações da vida social, e os atos feitos de amor. Interessante, né? É interessante que justamente é o oposto do Schiller, né? Ele faz uma colocação Sim, justamente, né? é bem oposto, é. Deu para entender, né, pessoal, que foi bem oposto a colocação do Steiner e do Schiller. Eu penso assim, eu gosto de trazer para nós, né? Então é uma coisa assim bem corriqueira. Só a gente se observar quando vai fazer uma ação, encontrar alguém, a gente fala: nossa, eu tenho que encontrar essa pessoa. É um peso, é um desassossego na alma. Ou quando a gente fala: nossa, vou encontrar tal pessoa. É outra coisa, a gente vai leve, alegre, não importa o que aconteça no encontro, estou com aquela pessoa.
E ele Sim. vem falando assim, quando foi lendo, eu fui pensando isso, né? Pensando em mim nas situações, quando eu falo, ai, eu devo ir esse peso do Kant, ou nossa, eu vou. Muito bom. É isso mesmo. Interessante que nesses online, né, Congelou. essa O coisa senhor da congelou, nós não ouvimos. desculpa, essa questão do online, né, essa questão da vida, nossos encontros agora só online, né? Então, tem uma paciente me ligando, tá? E aí, o que se reflete agora, né? Quanto é que a gente sente desse encontro, por exemplo? Né, nosso encontro aqui, nós estamos nos encontrando, são 6, 7, 8, 10 pessoas. E é uma coisa fria, a gente não sabe o cheiro do outro, não sabe o calor do outro, a gente só sabe a fisionomia do outro, né? O sorriso ou não, como é que é esse sorriso, como é que é, se ele é formal ou ele é, por exemplo, da Cristina agora me chamou a atenção, eles não têm nenhuma formalidade nesse encontro, eu acho muito bonito ela tem um sorriso assim, que falou agora, né? Então, chama a atenção que essa qualidade que a gente, quando tem um encontro de verdade, não é online, a gente aperta a mão do outro, né? Mas paciente eu faço questão de apertar a mão e sentir a temperatura da mão, né? Inclusive, eu brinco com os pacientes, sou doutor calor, eu cobro multa para cada pé frio, para cada mão fria, tem que pagar uma consulta extra. Então, às vezes, paga 5 consultas, né? É que assim, essa questão do calor, né? Sim. Bom, só uma observação. Mais um pouquinho, acho que temos ainda 8 minutinhos. Ora, os atos praticados segundo o conceito rígido do dever ou por serem convenientes, porque é assim que se faz, não provocam alegria na vida terrena seguinte, como também passam pelo espelhamento feito pelas almas já descrito, eles produzem algo na vida terrena seguinte que poderia ser denominado um maior ou menor sentimento de ser indiferente às pessoas. Alguns carregam uma dor pela vida, por serem indiferentes às pessoas, pois sofre-se com razão quando se nota a indiferença das outras pessoas em relação a si, pois as pessoas estão aqui umas para as outras, e qualquer um precisa sentir que não é indiferente para o outro. Pois o que se sofre nessa situação é o efeito da falta de amor em uma vida terrena precedente, na qual se teve um comportamento decente porque o dever rígido pairava sobre si como uma espada de Damocles. A expressão espada de Damocles significa risco iminente. Não quero dizer como uma espada de aço, pois isso poderia inquietar as pessoas cumpridoras do dever, mas como uma espada de madeira. Mas agora estamos na segunda vida terrena. O que provém do amor, sob a forma de alegria, transforma-se na terceira vida terrena. Como já vimos, em um coração aberto, livre, que aproxima o mundo de nós, que nos propicia um senso compreensivo livre para tudo o que é belo, verdadeiro e bom. O que nos aflui como indiferença por parte de outras pessoas e o que vivenciamos devido a isso em uma vida terrena, transforma-nos na vida terrena seguinte, isto é, na terceira, em uma pessoa que não sabe o que fazer consigo própria. Quando vai para a escola, essa pessoa não sabe o que fazer com o que os professores querem dela. Quando fica um pouco mais velha, não sabe se deve tornar-se serralheiro ou político. Não sabe o que fazer consigo na vida. Em realidade, passa pela vida sem direção e sem rumo. Quanto à sua concepção do mundo exterior, essa pessoa não é embotada. Por exemplo, ela pode entender da música, mas isso não lhe causa alegria. No fim das contas, tanto faz tratar-se de música de qualidade melhor ou pior. Ela consegue sentir a beleza de uma pintura
ou de outra obra qualquer, mas em sua alma sempre surge a pergunta: para que tudo isso? E assim por diante. Esses também são aspectos que se instalam no contexto kármico na terceira vida terrena. Suponhamos agora que uma pessoa cause certos danos a seus contemporâneos, seja movida por ódio, seja por uma tendência à antipatia. Pode-se pensar em todas as gradações possíveis. Pode acontecer de alguém prejudicar outras pessoas devido a um sentimento de ódio criminoso. Vou deixar de lado os graus intermediários e enfocar o outro extremo. Alguém pode ser um crítico contundente. Para exercer a crítica, é sempre necessário ter um pouco de ódio, desde que não seja um crítico que tece louvores, e hoje em dia esses são raros, pois não é interessante demonstrar reconhecimento pelas coisas. Só é interessante quando se pode zombar das situações. Entre esses dois extremos, há todos os níveis intermediários possíveis. O que importa, porém, é que se trata de atos humanos que partem de uma antipatia fria, de uma antipatia sobre a qual muitas vezes não se tem clareza e a qual se exacerba até o ódio. Tudo o que o ser humano provoca desse modo em outras pessoas, ou mesmo em entidades subhumanas, descarrega-se, por sua vez, em estados de alma que também se espelham na vida entre a morte e um novo nascimento. Na vida terrena subsequente, esse ódio transforma-se no que nos aflui do mundo como um estado de sofrimento, como indisposição que nos atinge de fora, como o contrário da alegria. Podemos parar aqui, e agora pesou um pouco. Acho que é bom, parar a Vou gravação, parar a né? gravação.